Olá, gente, tudo bem? Eu sou Paulo Gustavo, assistente social, e estou aqui para trazer algumas informações para você a respeito do serviço social. E para começar, eu quero me identificar aqui para você. Eu sou assistente social, pós-graduado em Ética, Direitos Humanos e Serviço Social. Pois é, pessoal, eu venho por meio desse vídeo trazendo aqui para você alguns locais em que o assistente social ele pode desempenhar suas funções, né? E pode também trabalhar, ok? Eu quero trazer primeiro o CRAS, né? Todo assistente social, né? Claro, ele tem que saber das políticas públicas, né? De enfrentamento, né, a vulnerabilidade. E o CRAS, ele é um local, né, um setor público onde o assistente social ele trabalha muito. Ele, no caso, quando eu digo trabalha muito, é porque é muito utilizado o assistente social nos CRAS. Nos CREAS também, né, que os CREAS tratam mais de situações técnicas, né, de situações eu posso colocar assim, até judiciais, né? Dependendo da situação, os CREAS ele também é muito utilizado pelos assistentes sociais. Mas eu quero trazer para você aqui uma visão no seguinte, que o assistente social, ele não trabalha só nos CRAS, nos CREAS, né? Não. A gente vai agora trocar em miúdos, né, o que faz o assistente social e onde ele trabalha. O assistente social, ele, primeiro, existe três setores que o assistente social ele pode trabalhar e é utilizado para ele trabalhar. Primeiro setor é o setor público, né, aonde o assistente social ele tem mais oportunidade, né? Pode ver que todo setor público tem um assistente social, seja homem ou mulher, tá certo? O segundo é o setor privado, as empresas, né? Tem empresas que têm assistente social e o assistente social lá, ele trabalha justamente na parte dos recursos humanos, elaborando determinadas situações, entendeu? Então, é muito importante o assistente social dentro das empresas, né? Temos também o terceiro setor. O terceiro setor são ONGs, né? Onde as pessoas elas têm as suas atividades sociais, né? E precisa muito de um assistente social para elaborar políticas públicas, né? Do terceiro setor em determinadas situações. Tem que ter o assistente social para elaborar esse documento. Aliás, nenhum documento, né, da parte social, políticas sociais, é feito por outro profissional. Só o assistente social tem a prerrogativa de fazer esse documento, tá certo? Então, é muito importante isso, porque às vezes a gente confunde, né? Ali tem uma pessoa, ali tem outra. Não, só o assistente social, né? Credenciado, quer dizer, inscrito no CRES, né? Seja lá qual for o estado, ele está apto a fazer esse documento social. Agora, que documento social? Vamos entender, né? O assistente social, você sabia, ele faz perícias sociais. É ele que é designado para fazer perícias sociais. Você sabia disso? É o assistente social. O assistente social ele é designado por um juiz para fazer determinadas perícias sociais. Tá certo? Então, deixar isso aí bem claro. O assistente social, além de ser um perito social, ele também concede parecer social. O que vem a ser, eu estou trocando em miúdo para que você entenda. O que vem a ser um parecer social? É a visão do assistente social, junto com a situação, para elaborar o documento aonde
vai, vamos colocar assim, para o CRAS, onde vai para o BPC, né? Onde vai para, vamos colocar assim, o INSS. Então, é um parecer social, onde o assistente social, ele, com as visões, não dele, né? Técnicas, com as visões técnicas que ele tem, elaborada ali naquele momento, ele vai avaliar e vai fazer aquele documento de acordo com todas as normas e leis vigentes no nosso país. Viu como o assistente social é importante? Assistente social, gente, lembre-se, eu estou tendo uma conversa formal aqui com você. Assistente social, ele não é para dar cesta básica, ele não é para dar presente, ele não é para fazer festinha, não. Apesar que muitas vezes a gente sabe que a fome tem pressa. Quando uma pessoa procura o CRAS, o assistente social lá que vai atender, os técnicos lá, né, vai elaborar, vai fazer lá a anamnese da situação do usuário, vai ver como ele está, aquela coisa toda, e daí, né, todos os CRAS têm cesta básica, têm auxílios assistenciais, entendeu? Aí, determinada situação, o assistente social vai lá e diz, ó, fulano está apto a receber a cesta básica porque vive em vulnerabilidade social, papapá, ppp. Mas lembrando que o assistente social, ele não é assistencialista, né? Ele está ali para dar assistência à pessoa que precisa, entendeu? Elaborar documentos para que dê direitos para que essa pessoa possa ser um cidadão, uma cidadã, né, de responsabilidade, tá certo? Então, a assistência social é muito importante nessa hora, né, porque às vezes as pessoas confundem. Outro ponto importante é que o assistente social, ele é a casa de caridade, é bonzinho, ela é boazinha. Não, assistente social... Não, tem muita assistente social brabo, né? Quando eu digo brabo, é tipo assim, muita assistente social que muitas vezes não vai ver a sua situação e chorar. Não, ele ou ela vai elaborar, né, um parecer social seu de acordo com o que foi informado ou que é informado para ele ou para ela, entendeu? Então, dependendo das demandas não, do que você falar, né, você pode ser contemplado, né, por alguma política social do governo, dependendo do que você falar, né, uma política assistencial. Agora, o assistente social, ele não vai chorar porque você está passando por dificuldade, está passando por aquilo, porque eles são técnicos, nós somos técnicos e vamos avaliar a sua situação. É claro que todos que procuram um assistente social no CRAS, no CREAS, né? Claro que essas pessoas, com certeza, precisam de ajuda. A gente sabe disso, né? Então é muito... Mas é importante eu passar isso para você entender o que é um assistente social e o que é uma pessoa que trabalha com direitos. Falando em direitos, você sabia que o assistente social é o único profissional que luta pelos seus direitos? É o único profissional que vai atrás dos seus direitos, garantido já por lei. Um exemplo, direito à saúde, direito à moradia, direito à educação, não é? Direito a alguma assistência. Quem faz isso, no caso, assistência governamental, políticas sociais, né, públicas sociais de assistência do governo. Então, é o profissional que faz isso, é o único. É o profissional, o assistente social. Ele luta, ele tem a prerrogativa, entenda bem, o que quer dizer prerrogativa? Ele é apto a brigar, se for possível, pelos seus direitos. É o único profissional. Então, como profissional assistencial, né, no caso assistente social, é importante, né?
Porque às vezes a gente só acha que o assistente social só sabe estar dentro de hospital, né? E dentro de CRAS, sem fazer nada. Não, não é isso. A visão que o povo tem é totalmente diferente da realidade, tá certo? Então, é preciso você entender que o profissional assistente social, ele é um profissional graduado, estudou para estar ali, fez faculdade, entendeu? Muitos têm pós-graduação e está ali, tá certo? Para lhe ajudar. É um profissional ou uma profissional. Está ali para lhe ajudar, tá certo? Então, a garantia de direitos, né, dos cidadãos, né, é direito do assistente social. Talvez até lutar, eu posso até errar essa palavra que eu estou dizendo, mas é questão de luta para te dar esse direito. Porque às vezes se esbarra em muitas leis, em muitas dificuldades, em muitos problemas. E às vezes o assistente social tem que lutar mesmo, brigar pelo seu direito. Está vendo como é importante o serviço social? Outra coisa importante do serviço social é que o serviço social, gente, ele atua em vários lugares. Vários lugares. Olha, eu vou dizer para você aqui. Na saúde, na educação, né? A gente tem uma lei recente agora que toda escola, se não tem é porque o prefeito não quer, mas toda escola, rede pública ou privada, tem que ter um assistente social, né? Então, o que é que acontece? Vamos lá. Saúde. Saúde, é onde o assistente social luta por você na saúde, né? É muitas vezes nos hospitais. Claro que na maioria das vezes é nos hospitais, nas policlínicas, nas urgências, emergências, né? Por quê? Porque é o profissional aonde vai, assim, ter uma conversa mais próxima com você, ter uma conversa mais íntima, vai ver qual é o problema, vai ver qual é a dificuldade, vai ver qual é a vulnerabilidade, se mora perto, mora longe, dependendo da situação, né? Vai ver a questão de transporte, vai ver a questão de refeição, vai ver a questão de locomoção. O profissional do serviço social, dentro da saúde, ele vê essas situações. Ajuda, né? Até com a conversa, né? Qualquer coisa você sabe. Vai no serviço social, aí você vai lá. Aí não, porque eu estou com um problema assim, um problema assado, e o médico está demorando, e a ambulância é isso. Então, o que é que faz o assistente social? Vai lá, entra em contato com a demanda do hospital, porque a pessoa tem, né, os telefones, o canal certo, vamos dizer, e muitas vezes se resolve, né? Muitas vezes se resolve. Como é importante um profissional dentro do setor de saúde, né? É muito importante isso, tá certo? E tem mais outras coisas, né? Mas, como eu estou falando rápido aqui para você, né, trocando em miúdos, eu quero falar agora na educação. Como o profissional é importante, o assistente social na educação. Né? Para quê? Para quê? Existe uma lei recente agora que a gente foi contemplado, né, em que todas as escolas elas são obrigadas a ter um assistente social. Se não tem, é como eu disse no início, a culpa é do prefeito, a culpa é do contratante que não quer contratar um profissional de serviço social. E para que serve o assistente social na escola? Bom, ele serve, gente, muitas vezes para fazer coisas que não é papel do professor, né? Não é papel da direção, não é papel de outros profissionais dentro da escola, né? Coordenador pedagógico e etc. Qual é o papel do assistente social na escola? O papel do assistente social na escola é justamente avaliar as crianças que estão faltando muito, fazer uma busca ativa, né? Ver onde é que está essa criança, ver o problema. A criança chegou violentada, a criança chegou maltratada, o aluno chegou com roncha, né? Ver o porquê disso, né? Fazer
uma investigação familiar. Quando eu digo investigação, é tipo assim, saber quem é a mãe, quem é o pai, ter ali uma ficha técnica para saber o que é que está acontecendo naquele ambiente familiar, porque a criança está na escola, né? E na escola, tendo esse profissional vai lutar pelo direito daquela criança, para ela não ser agredida, para ela não ser estuprada, para ela não ser violentada. Deu para entender? Então, o assistente social dentro de uma escola, na educação, é muito importante. O porquê essa criança está sendo tão reprovada? Porque ela está faltando muito. O assistente social vai lá fazer uma busca ativa, vai lá na casa, vai saber o porquê essa criança está faltando muito, o porquê e qual o motivo. Então, é importante, e a importância de um assistente social na educação é fundamental. Por isso que o assistente social é tão importante, né, lá como o professor, tá certo? Na educação. Temos também o profissional do serviço social na rede, vamos colocar assim, pública, mas não na saúde, mas nos CRAs, como eu falei, né? Porque é esse profissional que trabalha no CRAS, nos CREAS, que vai fazer, gente, um parecer da vida, da família, social, econômica dessa pessoa. O profissional ali, do assistente social, ele vai fazer todo aquele parecer, aquele documento técnico para entender se fulano de tal precisa do Bolsa Família, se fulano de tal precisa do auxílio aluguel, se fulano de tal precisa do BPC. Então, o assistente social é um profissional indispensável dentro dos CRAs e dentro dos CREAS, né? É indispensável. Nos CREAS, o assistente social, ele vai mais além, né? Ele trabalha ali, muitas vezes, com violação de direitos, né? É aquele idoso que é agredido, aquela pessoa que está segurando o dinheiro do idoso, né? É aquela pessoa que está maltratando aquela criança, né? O CREAS, ele trabalha, é aquela mulher que está sendo espancada, né? Hoje, a gente vê aí um absurdo, a violência contra as mulheres, a agressão que tem. Então, o profissional do serviço social, o assistente social, ele trabalha em cima disso, né? Fazer esse documento técnico para ver como essa mulher vive lá, né? Se ela está sendo violentada, se ela está sendo, dependendo das informações que ela passar, né? O idoso, como esse idoso está vivendo, dependendo da informação que eles passarem. E tem mais, o profissional ele pode encaminhar, né? O assistente social pode encaminhar essa pessoa para uma casa, né? Que a gente chamava antigamente, né, de abrigo. Hoje não é mais abrigo, é casa de acolhimento, né? Deixar bem claro aí, viu? Abrigo não, acolhimento, né? Levar essa mulher para uma casa de acolhimento, levar esse idoso para uma casa de acolhimento, essa criança, né? Remeter para o conselho tutelar, para ver se para o conselho tutelar fazer a sua parte técnica. Então, gente, o serviço social, o assistente social é tão importante no nosso país que você não sabe. Não sabe, como diz a missa um terço, a importância do serviço social no nosso Brasil, né? Existem lugares aí que é muito difícil do assistente social chegar, porque são lugares ribeirinhos, são lugares que no sertão, sabe? Lugares extremos para esse profissional chegar. Por isso que muitas vezes essas pessoas, elas não são tão assistidas como é para ser. Como é para ser, né? Então, existe essa dificuldade, porque esses locais, no meu entendimento, deveria ter, é um local que deveria ter mais assistente social por lá, para ver a vulnerabilidade dessas pessoas, o que está acontecendo, porque, gente,
enquanto eu tomo café, você toma café, tem pessoas que não tomaram ainda, a gente sabe disso, né? A gente vive num país totalmente desigual. Totalmente desigual. Onde um tem mais, outro tem menos, e quem tem mais, acabou, você não quer saber de quem tem menos. Então, vivemos nesse mundo, infelizmente. Mas, como Deus é bom, né? Deus fez a profissão de assistente social para lhe ajudar, para lhe dar, como eu posso dizer, uma respiração, né, de esperança. Então, nós, assistentes sociais, a social, estamos aqui para te ajudar. Eu estou aqui para lhe ajudar, tá certo? Agora, tem aquela questão, né? Mas o senhor trabalha por amor, fulano trabalha por amor. Gente, a gente se formou, né? E a gente é um profissional, né? Temos conselhos federal, né? Então, a gente é um profissional graduado que merecemos, assim, aquele respeito. Nem todo mundo, às vezes, vê o profissional do serviço social como um profissional de respeito. Infelizmente. Vai lá, vá para a assistência social, como se fosse um qualquer. Não. Nós somos profissionais. Somos graduados. O direito que o médico tem, a gente tem. O direito que o engenheiro tem, a gente tem. Entendeu? Então, às vezes as pessoas entram na profissão, saem por causa disso, porque eu não achei muito bom, o povo não respeita muito, aquela coisa toda, né? A gente faz com amor, mas a gente tem que fazer também com profissionalismo. Tá certo? Outra parte onde o assistente social ele também pode trabalhar dentro de empresas, né? Elaborando, não sei se eu falei aqui, mas elaborando trabalhos de dinâmicas, elaborando trabalhos de autoestima, né? Porque a gente sabe que existem profissionais esgotados de tanto serviço e hora extras, né? A gente sabe que existe. Então, algumas empresas ela têm consciência e contrata o assistente social, né? O profissional assistente social, para estar lá dentro da empresa para ver as vulnerabilidades daquele trabalhador, o porquê ele está faltando muito, né? Se realmente é aquilo que ele queria, né? O que é que está acontecendo na sua família, se ele está sendo bem assistido pelo departamento pessoal, pelo recursos humanos. Então, tudo isso o assistente social, dentro de uma empresa, ele é capaz de fazer, né? Além de dinâmicas, né? Como eu já tinha falado, e também como projetos sociais elaborados pela própria empresa, onde inclui o próprio trabalhador, né? Então, é muito importante o assistente social também dentro das empresas, tá certo? Um ponto que eu quero deixar aqui é as ONGs, né? Então, aí eu creio que muitas pessoas abrem uma ONG e essas organizações, ela tem que ter, no meu ver, um assistente social lá dentro. Às vezes tem ONG que não tem. E eles esbarram muito em problemas. Por quê? Porque o assistente social ele tem um olhar técnico das coisas, né? Você está trabalhando com social, né? Você tem uma associação, sei lá, que cuida de idosos. Você tem uma associação que cuida de criança. Você tem uma associação de creches. Uma associação de alguma coisa. Você tem que ter um profissional da política social lá dentro, porque ele entende do que vai ser feito. Da onde vai se partir recursos. De que forma a gente tem que colocar políticas assistenciais naquele projeto, não é? De que forma a gente tem que garantir os direitos das pessoas que participam
daquela ONG. Então, é muito importante um profissional de serviço social ou assistente social dentro das ONGs. ONGs que não têm assistência social, elas, pelo menos que se trabalhar com gente, elas precisam urgente rever isso aí. É necessário. Porque o profissional do serviço social, o assistente social, como eu já falei nesse vídeo, é o único profissional, é o único que tem prerrogativas de trabalhar com políticas sociais. Quando eu digo isso é porque é o único que assina. É o único que assina. Entendeu? Vou elaborar um parecer de uma determinada situação, vou fazer um documento social da situação. Aí você vai colocar quem para assinar? Tem que ter um assistente social. Tem que ter um assistente social. Tá certo? Então, isso é um caso que muitas vezes, muitas ONGs não têm, ONG, e passa por essa dificuldade, porque quando cai lá no governo, não tem o parecer de um assistente social ou um documento técnico sobre aquela situação. Ok? Então, o assistente social, gente, é tudo isso que eu falei para você e muito mais. É uma profissão saudável, boa, é uma profissão que vale a pena. Agora, é uma profissão que você tem que gostar. Se você não gostar, nem vá para a faculdade. Nem vá. Eu costumo dizer que, muitas vezes, o profissional que ele entra numa faculdade, e numa universidade, numa faculdade, e não sabe o que é que ele quer, ele não vai ser um bom profissional. Ou ele vai fazer aquele curso por fazer, ou ele não vai ser um bom profissional. Então é importante que você goste. Eu vou fazer serviço social. Goste. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Serviço social é o nome do curso. Do curso. Não é sua profissão. Você só passa a ser assistente social ou assistente social a partir do momento que você se inscreve no CRES do seu estado. O meu é Pernambuco. Tá certo? A bandeira aqui. O meu é Pernambuco. Mas se for Acre, São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, e por aí vai. Se for, tem que ser para o estado. Tá certo? Alagoas, Paraíba. Então tem que ser por estado. Tá certo? É importante isso aí. Se eu errei algum estado, eu não sei, né? Mas às vezes a gente erra, né? Ninguém é perfeito. Mas vamos lá. Tem que ser por estado. Inscrito no CRES. Tá certo? Aí sim, você passa a ser assistente social. Desde que você esteja inscrito no CRES do seu estado. Ok? Caso não seja inscrito, você apenas é um graduado ou uma graduada em serviço social. Tá certo? Então é muito importante. Para atuar, você tem que ter o seu registro. Tem que ter seu DIP, que é a sua carteirinha de serviço social. Tá certo? Deixa eu ver se eu vejo a minha por aqui. Aí eu vou lhe mostrar. O seu DIP é muito importante. Deixa eu só... Pronto. É muito importante você saber que você tem que ter o seu DIP, essa carteirinha aqui, ó. Eu vou colocar. Não vai aparecer muito não, mas só para você entender aqui. Isso aqui, ó. Serviço social. Bem assim. Deixa eu colocar aqui para não aparecer aqui os números aqui. Vamos lá. Mais ou menos assim. Tá certo? Seu DIP e tal. Serviço social, aqui, ó. Serviço social. PPP, por aí vai. Aqui, ó. Quando você tem esse DIP, essa carteira, aí sim você é um profissional assistente social. Tá certo? Deus te abençoe. No próximo vídeo a gente traz mais coisas, tá bom? Tchau, tchau.